Amém. Boa noite. Para a gente é uma alegria poder estar aqui com vocês, principalmente com a responsabilidade de compartilhar a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia primeiro. Antes de começar a pregar, a gente vai pregar. Romanos 12, 2. Antes de começar a compartilhar o que a gente vai conversar nessa noite, a gente precisa... Eu sei que talvez vocês já saibam, mas a gente precisa explicar uma dinâmica. Romanos 12, 2 fala assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente já tem falado isso algumas vezes. Existe a vida que Deus planejou para você, existe a vida que você vive. Não é a mesma. Vira para quem está do seu lado e fala assim: você vive uma vida muito aquém do que Deus planejou. Tá? A vida que Deus planejou para você era uma vida que devia ser desenvolvida, né? Ela devia ter sido... Ela já foi planejada no céu. Hebreus deixa muito claro que todos os planos de Deus foram concluídos antes da fundação do mundo. Isso quer dizer o quê? Quem lida com engenharia, com arquitetura, construção, sabe disso, né? Antes de você dar forma para a construção, antes de você erguer parede, estabelecer fundamento, você precisa fazer o quê? Tem alguém aqui que é engenheiro, arquiteto? Ah, o Gabriel, então vai ser o nosso assessor técnico hoje nessa introdução, né? Antes de dar forma, antes de todo mundo, antes de um leigo que nem eu ver a coisa, você precisa fazer o quê? Hã? Mas antes da fundação, antes de começar a edificar qualquer coisa, precisa ter o quê? Precisa ter a planta, o projeto, né? Você precisa ir lá e faz todas as medições em escala, estabelece lá. Quando já compraram um apartamento ou um imóvel, já foram ver um imóvel na planta, né? Quando já foram ver um imóvel na planta, a construtora começa a vender, põe a maquete lá, e daí vai apresentar para você a planta do apartamento, que pode ser modificada, essa parede pode sair, você pode aumentar. Quando já foram ver um imóvel na planta para comprar e não entenderam nada, mas fizeram cara de sábio. Na verdade, porque o Gabriel entende, ele lida com isso direto. Mas a gente só começa a entender quando vê. É assim ou não é? Eu ia com a Cláudia, né? Logo que a gente casou, primeiro ano de casar, não tinha um tostão no bolso, mas era metido, né? A gente só ia ver apartamento de classe média, bom acabamento, né? Não tinha um tostão no bolso na época. A gente via apartamento que hoje talvez valesse 2 milhões de reais, até hoje a gente não comprou um assim, mas via, né? Via. Daí a pessoa, a gente devia ter cara de rico, porque a pessoa perguntava assim: mas que tipo de acabamento vocês preferem? E eu falava para ela: que tipo de acabamento, meu amor? O piso a gente escolhia tudo, né? O vendedor ficava feliz, dava para a gente cartão, e a gente só fazia entrar na outra. Nessa aqui a gente não volta mais, né? A gente vai no outro stand, porque senão fica manjado. E a gente ficava visitando stand em cidade, né? A, a, eu olhava para aquilo, eu gostava das figurinhas ali no papel, não entendia nada, entendia nada, né? Fui ver a casa que o meu cunhado estava construindo lá em Hortolândia, São Paulo. Já estava os fundamentos estabelecidos, a base, ele falando de tudo, mostrando tudo. Quando ele mostrou o banheiro, o fundamento do banheiro, ó, aqui vai... Olhei para aquilo e falei: eu não entro, né? Porque parecia um quadradinho pequeno. Eu já viram construção assim, né? Você vai, olha, eu olhei para o meu tamanho, olhei para o negócio e falei: não, né? Para entrar nesse banheiro, na entrada eu já revelo o que eu vou fazer, porque eu não consigo virar dentro dele, né? Então, se eu for fazer o número 2, tem que entrar no banheiro de ré. Se eu for fazer o número 1, tem que entrar de frente. Eu pensava assim: fica chato, né? Você entrar no banheiro, os outros já sabem o que é que... Mas não é. A hora que concluiu a construção, eu falava: uau, mas é o mesmo banheiro, né? É a mesma coisa.
né? A gente não tem muita noção das coisas, né? A palavra de Deus fala que todas as obras de Deus, todas elas, foram concluídas antes da fundação do mundo. O projeto está lá, né? O projeto está lá, né? A planta está lá. O que Deus planejou a seu respeito, a vida que Deus planejou para você está lá. A planta está lá, né? Você precisa só da forma. Né? Você precisa só dar forma para a planta, que você precisa aprender como dar forma para a planta, para aquilo que Deus planejou. Né? Se a gente não souber dar forma, na mão do Gabriel a planta vai bem. Na nossa mão vira o quê? A gente se torna especialista em gambiarra, é ou não é? Quando você é especialista em fazer de uma planta bom, um troço esquisito. Quantos acham que você consegue? Quantos acham que nem isso você consegue? Até para gambiarra eu sou ruim. Mas quantos acham que um pouco é o que a gente faz com a nossa vida. Né? Vira para quem está do seu lado e fala assim, muda a gambiarra, vamos seguir a planta de Deus. Né? Agora, para isso, a dificuldade. Né? A planta, a vida é extraordinária com tudo que você precisa, a Bíblia já deixou isso claro. Né? Quando Deus já providenciou toda a sorte de bênçãos nas regiões espirituais em Cristo, quer dizer o quê? A planta estava lá, planejamento, o pecado me afastou, me tirou tudo isso, né? Me tirou acesso àquela possibilidade. Cristo resgatou. E hoje todo o acesso a essa planta, a essa vida extraordinária está em Cristo. Você só precisa saber como trazer de lá para cá. Você só precisa aprender. Agora, a grande dificuldade para isso, né? Isso aqui é só a introdução, depois a gente começa a pregar. Você precisa entender. A grande dificuldade para isso é o quê? É a maneira como eu aprendi a viver hoje. Né? A grande dificuldade para você viver o projeto de Deus é você mesmo. Vira para quem está do seu lado e fala assim, você é o maior inimigo do projeto de Deus para a sua vida. Porque a gente aprendeu a viver nessa vida com muito menos do que Deus planejou. Né? A gente desenvolveu conceitos, a gente investiu, demorou anos de estudo num colégio para aprender algumas coisas, que não tem nada a ver com o projeto de Deus. E daí a Bíblia fala, se eu quero viver o projeto de Deus na integralidade, se eu quero me arriscar, desenvolver isso na minha vida, eu não posso me conformar com essa vida. O que Romanos 12:2 fala quando fala, não vos conformeis com esse século. Muitas vezes nós tomamos isso só na questão de não nos conformarmos com as coisas que nós vemos aí, com a bandalheira que nós vemos, com toda a dificuldade, para onde está indo o mundo, o que está acontecendo. Não, não é só com isso. Né? É não se conformar com nada que não tenha a ver com o reino de Deus e o projeto de Deus para você. Se você se conforma muito menos do que Deus planejou, eu vou viver com o quê? Vamos lá. Se você tem direito a algo, Deus planejou, Deus te deu, e você se conforma com menos, você vai viver o quê? Com menos do que Deus planejou. Você vai viver sem ter acesso àquilo que você tem direito, porque se conformou. É teu, Deus planejou, designou para você. Mas como eu me conformei, não, a realidade é essa, isso aqui é que nem Código de Defesa do Consumidor, a gente tem direito que a gente nunca vai descobrir, nunca vai acessar, isso aqui é que nem a Constituição brasileira, um cipoal lascado, onde a gente sabe que tem direito, mas nunca dá certo. Né? Não é assim. Né? A Bíblia fala, a primeira questão que você vai ter que vencer para viver o projeto de Deus é a tua conformidade com a mediocridade. Não vos conformeis com esse século. E quando eu estou falando mediocridade, só estou estabelecendo que o padrão de Deus é mais alto do que o nosso. Né? Então, se você está conformada, a dinâmica dessa terra é medíocre perto daquilo que Deus planejou para você. Vai ter que romper com isso. Vira para quem está do seu lado e fala assim, vai desconstruir anos de estudo. Né? Agora, se eu não me conformo com isso, tudo bem, bispo. Essa parte a gente já venceu. Né? Eu não me conformo com esse século. A segunda parte, transformar-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, mude a sua maneira de pensar. Né? Mude a sua maneira de avaliar as coisas. Se eu quero os mesmos resultados, se eu quero experimentar as mesmas coisas que Jesus experimentou, e Jesus falou que isso é possível, quando ele falou que nós faríamos as mesmas obras
que ele fez e faríamos maiores. João capítulo 14 fala sobre isso, né? Jesus fala, tudo é possível ao que crê também. Quando Jesus falou essas coisas, né? E se eu quero experimentar o mesmo resultado, ele viveu assim, na verdade. Quando já viram umas 2, 3 histórias na Bíblia de coisas que Jesus fez que você acha que não conseguiria fazer? Quando já viram isso? Né? Tem coisa que Jesus fez e você não sabe se você conseguiria. Quando aqui, eu sei que não vocês, que vocês estão fazendo tudo na íntegra, mas quando conhece alguém que de vez em quando está dando uma vacilada, não vocês. Vocês batem o olho e já vão lá para fazer, já procurou alguma coisa parecida. Mas quando conhece alguém que ainda tem uma ou duas coisinhas, que ainda não está fazendo, levanta a mão. Vira para quem está do seu lado e fala assim, levanta a mão. Né? Se está difícil levantar o braço, só faz assim. Né? Aquele negócio. Agora, se Jesus falou que nós faríamos as mesmas obras, e ele já demonstrou que é possível um ser humano, alguém nessa terra, fazer as obras que ele fez, por que você duvida? Vira para quem está do seu lado e fala assim, qual a tua dificuldade? Dificuldade é confiar em Jesus? Quantos acham que Jesus é de confiança? Quantos acham que você erra, mas ele não? Né? A gente já errou em vários conceitos. Eu achei que o Flamengo ia passar o Palmeiras, já desisti. Né? A gente erra nas nossas avaliações aqui, né? Mas Deus não erra. Né? Agora, se ele falou, por que a gente confia mais naquilo que eu sei do que naquilo que ele disse? Né? Agora, para experimentar as coisas que Jesus experimentou, eu preciso aprender a pensar, a acreditar como ele. Para isso, eu vou ter que renovar a minha mente, renovar a minha maneira de pensar. Existem estudos sobre o cérebro hoje que eles dizem que seu cérebro é muito folgado. Né? Se você acostumou a pensar numa direção, se você acostumou a pensar de um jeito, você encontrou de uma forma a solução uma ou duas vezes, seu cérebro, para economizar energia, ele já vai ser tentado a olhar naquela direção. Né? Se você aprendeu a pensar como alguém ensinável, ou seja, procurando... Né? Eu conheci um amigo que a cada 4, 5 anos ele mudava de casa. Né? O bicho era um maluco. Né? Ele comprava apartamento, reformava, era do jeito dele. Morava lá 5, 6 anos, vendia, comprava uma... Eu falei, cara, você gosta de mudar? Ele falou, não, isso me força a não me acomodar. Né? Isso me força a estar o tempo todo em desenvolvimento. Ao tempo todo me adaptar a lugares. Eu falei, cara, você podia fazer isso diferente, é maluco. Né? Eu falei com ele, mas é um maluco bem sucedido. Né? Quando eu conheci ele estava iniciando a carreira dele de advogado, cresceu, hoje é desembargador federal no estado de São Paulo. Né? É um jeito que ele teve. Agora, quando eu me conformo, eu me acomodo. E quando eu me conformo à minha maneira de pensar, eu me acomodo a uma vida medíocre. Eu vou ter que superar isso, aprender a pensar como Jesus. E para mudar a minha maneira de pensar, eu tenho que também mudar minhas atitudes. Né? Porque o que corrobora a maneira como você pensa tem a ver com a maneira como você age. Né? Se você tenta uma vez uma coisa e a coisa não deu certo, o que você faz? Já aconteceu com você? Você ser forçado a fazer algo que naturalmente você não faria? Quando já passaram por isso? Né? Daí você vem com aquelas histórias, eu não consigo, eu não faço, eu não posso, eu não gosto. Né? A gente nunca experimentou, mas já tem o repertório todo das coisas. Tem ou não tem? Não posso, não faço, não consigo, não vou. Não, né? Se espelha em Vascaíno, está acreditando que o Vasco vai subir, cara. Né? Tem a fé de um vascaíno. Né? Não desista. A gente está brincando. Né? Mas o que acontece? A gente já cria barreira para a gente mesmo. Né? Eu não posso. Quando já falaram isso? Eu não gosto disso sem nunca ter provado. Quando você conhece alguém que já fez isso? Né? E daí depois prova e fala, legal. Daquela pessoa que falou que não gostava, come tudo. Quando já viram isso acontecer? Né? A pessoa falava que não gostava e no fim traça todo o prato, sobra para mais ninguém. Né? Porque não experimentou, não foi. Né?
Existe algo. Você se imagina Jesus fazendo isso? Jesus fazendo o que Moisés. Moisés foi um cara extraordinário. Tanto que a Bíblia fala que nunca houve um profeta como ele, com quem Deus tratasse face a face. Mas você imagina Jesus fazendo o que Moisés fez quando foi chamado? Moisés teve uma primeira tentativa, deu errado. Depois, na segunda chamada, Moisés fala o quê? Ele inventa todas as desculpas, inventa ou não inventa. Você pode ver o repertório de desculpa, Êxodo 3 e 4. Né? Vou te enviar lá. Ele fala, mas quando me perguntar quem é o Senhor, o que eu vou falar? Daí Deus explica, eu falei, eu sou o que sou, bem explicado. Né? Daí Moisés fala assim, mas quem sou eu para ir lá? Os caras não vão me acreditar. Né? E muitas vezes a gente vai entrar nesse jogo. Deus vai te revelar coisas que Ele deseja fazer, que por um motivo ou outro, não sei porquê, não entra no mérito, ainda não aconteceram nessa geração, coisas que Ele gostaria de fazer, coisas que Ele gostaria de realizar nessa cidade. E a gente vai começar a projetar isso. O Espírito Santo de Deus vai gerar o projeto de Deus na nossa mente e coração, é aquilo que a gente chama de sonho. Né? A gente vai começar a sonhar. O sonho nada mais é do que o projeto, a planta que Deus está gerando na sua mente e coração. A planta é a estrutura daquilo que vai vir a existir. Deus começa a fazer isso. Mas quando entra nessa fase, os sonhos começam a ficar grandes demais, a história do apartamento, da edificação começa a ficar grande demais, o segundo questionamento de Moisés você vai ter na mente. Que é aquele, mas quem sou eu? Puxa vida, cara, já teve pastor abençoado aqui, já aconteceu tanta coisa aqui, eu já vi Deus operar. E né? Eu só sou um cara apaixonado, eu só sou alguém apaixonado, estou começando agora. Né? Eu acho que eu estou viajando, aquela história. É a segunda questionamento, mas é quem sou eu para ir a Faraó? Né? Deus responde. Esse questionamento, terceiro questionamento de Moisés, eles não vão acreditar. É lógico que não vão acreditar. Nem o cara que está ouvindo está acreditando. O rolo não é se os outros vão acreditar. O rolo é se você acredita. Vira para quem está do seu lado e fala assim, se eu não acreditar, os outros não vão acreditar. E essa é a dificuldade nessa noite. A gente quer conversar sobre isso nessa noite. Né? É você acreditar. Você acreditar. Porque depois de tudo que eu vi, depois de tudo que eu já ouvi, depois de tudo que Deus já fez, dos sinais que Ele já deu, não da palavra. Quantos aqui já viram Deus operar? Né? Já viram Deus fazer algo? Deus já fez sinais para que você cresça. Quando já viram isso acontecer? Né? Eu cheguei aqui, a última vez que eu tive, aqui nessa casa, uma das palavras de conhecimento que Deus me deu foi da cura de unha encravada. E o Ronan era o cara da unha encravada que estava aqui. Eu cheguei aqui, quando o Ronan me cumprimentou, a primeira coisa que ele falou é a unha não encravou mais. Né? E se o bicho duvidar, eu vou pedir para Deus arrancar, nunca mais nascer para não encravar. Né? Não vai encravar, mas o incrédulo vai ficar sem unha para nunca mais duvidar. Né? Estou brincando. Né? Deus falou. Né? O Ronan tem acontecido direto. Por quê? Porque o bispo humano é bom? Não, porque eu aprendi a acreditar em Deus. Eu também me surpreendo, quando eu estou brincando, Ronan, não vou pedir para você perder a unha não, tá, cara? Né? Mas quando ele vem e fala, ele fica surpreso, eu também, mas eu aprendi a acessar, né? Aquilo que Deus fala. A gente vai ter que vencer o desafio do duvidar. A gente vai ter que, se você não acreditar, dificilmente aqueles que vão ouvir o seu testemunho, vão ver a sua vida, vão acreditar, vão se sentir estimulados. Né? Esses dias eu estava ministrando num evento, uma semana de consagração que uma denominação faz. Deus me aproximou dessa denominação do jeito que eu não entendo. Tem me chamado para pregar direto nela e fui pregar nessa semana. E dei algumas palavras, dei a palavra para o líder deles. E Deus me falou assim, ó, o sinal de que essa palavra vai se cumprir a cura de Joanete. Vamos falar a verdade, quem que escolhe curar a Joanete como sinal? Quantos acham que seria mais legal o cego enxergar? Quantos acham? Se você tivesse que escolher, você escolheria que o cego enxergasse. Quantos escolheriam que o mudo falasse? Se for para falar bobagem, fica mudo de novo. Né? Quantos escolheriam que o surdo ouvisse? A gente escolheria algo mais legal, é ou não é? Aquele milagre impactante, aquele negócio fora de série. Mas não sou eu que determino.
Eu falei para os caras aquele dia, amigo, se eu fosse escolher, eu escolheria curar câncer, mas não sou eu, não sei por que Deus escolheu o Joanete. Eu só estou falando que ele mandou, porque ele escolheu curar a Joanete como sinal, eu não tenho a mínima. Eu ainda falei, a pessoa que vai ser curada está assistindo a gente no online. Daí você dá o testemunho e depois Deus vai curar outras pessoas. O pastor, no dia seguinte, vim embora, igreja no Rio, vim embora para Petrópolis. No dia seguinte, ele me mandou um print de algo que mandaram no canal da igreja. Uma menina da igreja que estava assistindo lá em João Pessoa, o culto. E do lado dela estava a mãe dela com Joanete. E a mãe não era crente. E quando Deus falou que ia curar a Joanete, foi a hora que ela passou a prestar atenção na transmissão. Até ali estava ouvindo, talvez obrigada, porque estava do lado da filha que estava querendo assistir o culto. E daí quando eu orei, a Joanete dela sumiu. E ela aceitou Jesus. Por causa dessa cura de Joanete. A gente não precisa ficar imaginando o que Deus está fazendo. E Ele faz aquilo que é necessário para fazer aquilo que Ele diz, para construir, para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você só tem que mudar a sua maneira de pensar. E passar a pensar como Jesus, passar a acreditar como Jesus. Lidar com a sua dúvida, lidar com a sua dificuldade. E para isso, abra a sua Bíblia, desde Mateus capítulo 14, versículos 29 a 31. Vou ler 2 textos da palavra. Vou ler um terceiro. Mateus 14, 29 a 31, a palavra fala assim: Ele disse, vem. Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Hebreus 11:1 fala: a fé é certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. A fé é certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. E Abacuque, capítulo 2, versículo 4, você pode anotar aí. É semelhante a Romanos 1, 16 e 17, o versículo 17 fala assim: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá da sua fé. O justo viverá da sua fé. Amém. Queridos, dizem, os cientistas dizem que 3 coisas são necessárias para o desenvolvimento da vida. 3 coisas são necessárias, outras são necessárias para a manutenção da vida. Mas para o desenvolvimento da vida na Terra foram necessários oxigênio, água e a temperatura ideal. Se você baixar a temperatura média do seu corpo vai ficar entre 36 e 37 graus. Se ela subir demais, põe a vida em risco. Quando chega ali 41, 41,5 de febre, você está colapsando. Pode morrer. Mais um pouco, pode morrer. Se você chega a 35 graus, começa a gerar hipotermia. O que é? A temperatura começa a dar. As funções do seu organismo elas vão retroagindo, você vai começando a ter uma preguiça. E se bobear, você morre. A temperatura baixou demais. Tem gente que morre, aquelas histórias, vai escalar um pico muito frio lá em cima, morre de frio. Quando já ouviram relatos de pessoas que morreram de frio na rua, é terrível. É o nosso próprio organismo. Na verdade, não é o frio que mata, é esse processo no nosso organismo. O organismo retém o calor específico, para isso ele precisa diminuir as funções do seu corpo. Então ele anda no modus operandi, vamos matar o... Ele vai tentando preservar até que chega uma altura e não consegue mais reagir. A hipotermia. Eu só conheci uma pessoa, ela me larga, a temperatura normal dela é 35 graus,
Eu falei para ela que eu sempre achei ela estranha pra caramba, né? Mas fora isso, a temperatura normal de um ser humano, né? As pessoas precisam disso, a vida precisa disso para florescer. A vida de Deus, né? A vida de Deus precisa de uma coisa só, precisa que você creia. A Bíblia fala que o justo, a justa vive da fé. Vira para quem está do seu lado e fala assim: sem fé é impossível. Sem fé é impossível viver a vida que Deus planejou. E aí é o nosso rolo, né? Porque se fé é tão essencial, não pode faltar. Então todos nós nos esforçamos para, num grau ou outro, a gente ter a fé necessária. Mas o nosso rolo é a definição que Hebreus dá da fé bíblica, a fé que vem de Deus. Hebreus 11:1 fala que fé é o quê? Certeza de coisas que eu não vejo, convicção de coisas que eu espero, né? Ou seja, certeza e convicção. Mas quantos na vida cristã, na trajetória com Deus, por mais que Deus fale, você já se sentiu inseguro? Já chegou a duvidar? Quando já passaram por isso? Levanta a mão. Graças a Deus ninguém, glória a Deus, aleluia, não vi nenhuma mão levantada. Mas quantos conhecem alguém que já passou por isso? Deus falou, Deus disse, eu sei que Deus é de confiança, eu sei que Ele não mente, eu sei que Ele não enrola, eu sei que Deus não precisa fazer jogo político, porque Ele não precisa ser eleito de novo para a função de Deus soberano sobre todas as coisas, né? Eu sei de tudo isso. Eu sei que Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu, eu sei de tudo isso, né? Mas quando chega na hora do vamos ver, eu pareço o Pedro do texto que a gente acabou de ler, né? Porque Mateus 14 tem um episódio totalmente diferente. Estão vivendo uma tempestade que assusta os discípulos, ninguém fala no barco, né? Aquela história de Jesus viveu um dia de milagre, né? Eu creio que quando os discípulos entraram, quando já viveram um dia sensacional, de Deus derramar, um evento assim de Deus derramar, mexer com você. Quando já passaram por isso? Quando isso acontece, a gente sai do evento fazendo o quê? Você sai com alguém, você sai fazendo o quê? Comentando. É ou não é? Caraca, amigo, aquele negócio, você viu aquela lá? Puxa, aquela cadeirante que andou, meu Deus do céu, né? E aquele negócio que aconteceu, eu creio que é assim que os discípulos entram no barco, comentando os eventos daquele dia, né? Quando eles viram Jesus multiplicar pães e peixes, alimentar 10.000 pessoas, e deve ter sido os milagres, eu creio que os discípulos vão pelo caminho, mas de repente a tempestade que eles enfrentam ofusca aquilo que Deus já fez. Vira para quem está do seu lado e fala assim: toma cuidado para isso não acontecer na sua vida. Porque a gente é muito imediatista, é ou não é? E o milagre de ontem pode ser ofuscado pela luta de hoje. E isso faz com que a gente venha a duvidar. E isso dificulta, porque Deus não tem dificuldade nenhuma em resolver a crise. Deus não tem dificuldade nenhuma em resolver a crise. Mas Ele precisa tirar de nós, se fosse lá no Paraná, a gente falaria aquela fé paraguaia, né? Porque fé paraguaia tinha um monte de produto, teve uma época, né, que o Paraguai, pelo menos ali perto, na divisa com o Paraná, era conhecido pelos produtos falsificados, total garantia, né? A gente ia lá, comprava as coisas mais baratas e às vezes não testava, fazia, né, os mais antigos sabem disso. Quem não sabe o que é videocassete? Nunca viu uma fita videocassete? Pela cara de vocês, se alguém levantar a mão, eu vou expulsar esse espírito de mentira. Eu acho que todo mundo aqui, né? Quantos aqui? Videocassete, 4 cabeças, né? Depois 8 cabeças, era o sonho, aquele negócio todo, melhorar a definição. E às vezes a gente ia no Paraguai para adquirir videocassete de ponta, né? Quando vinha testar no Brasil, descobria que abria, né? Era só a casca pelo lado de fora e dentro era um tijolo, né? Eles punham para dar peso, para ninguém imaginar que não tinha nada dentro. Você ia ver, só tinha pedra dentro, não tinha nada, era só a casca do lado de fora. A fé paraguaia é essa fé que parece, mas não é. Porque a Bíblia fala que a fé cristã é convicção, certeza. Ela não oferece espaço para dúvida. Ela não oferece espaço para questionamento. E por isso que Deus precisa testar a gente para expulsar essa fé paraguaia que a gente tem. E Ele só consegue fazer isso aonde?
Hã? Quando que a nossa fé é provada? Na dificuldade. A sua fé não é provada quando você não precisa confiar em Deus. Sua fé é provada quando você precisa confiar. É ou não é? É fácil a gente falar que tem fé quando não precisa. Mas a confiança é testada na dificuldade. Imagina os discípulos saindo daquele dia do milagre, já realizou, caraca, e comentando, né? Não, eu que levei o pão e o peixe, você duvidou, eu não duvidei. Na verdade, todo mundo duvidou aquele dia. Não é à toa que sobraram 12 cestos, para mim são 12 memoriais que Deus dá para que eles nunca mais duvidassem. Né? E ainda na segunda multiplicação tem 7 que duvidaram. Porque sobraram 7 cestos, para mim ainda tem 7 incrédulos. Se tivesse terceiro, ainda ia ter gente que ia levar, porque a Bíblia fala que quando viram Jesus ressuscitado, alguns ainda duvidaram no fim da carreira. Né? Então não é fácil. Né? Mas estava lá, eles saindo, entraram na tempestade, Jesus foi orar. De repente eles estão no meio do mar já desanimados. A tempestade daquele momento ofuscou tudo aquilo que Deus fez no dia anterior. E a Bíblia diz que eles já estão no meio do mar, um não deve falar com o outro. Mas quando já tiver numa situação que você acha que você está lascado, quando já tiver numa situação assim, você fala, me lasquei. Né? Teve uma vez, meu pai tinha casa de praia e tinha um mirante, um morro que a gente subia e via todo o litoral, na parte onde estava. Ele tinha levado para a praia para conhecer uma missionária argentina e uma outra nordestina. Ele falou para mim, filho, sobe o morro com elas para elas terem aquela visão lá de cima. Eu falei, pai, o horário tá, né? O horário já está apurado, a hora de descer a gente passa dentro da mata, vai ser difícil. Ele falou, não, mas elas estão indo embora amanhã, não vai dar tempo, tem que ser agora. Para obedecer o pai, eu subi o morro, não deu outro. Né? O pessoal lá em cima gastou mais tempo do que devia, né? Tira foto, vê, faz pose. Na hora de descer, a noite pegou a gente no meio da mata. Né? E daí, no meio da mata, um caminho que não era comum, a gente não estava tão acostumado, não deu outro, a gente errou. Né? Sem holofote, sem farolete, sem celular, na época não tinha celular com lanterninha, nada disso, a gente errou. Daí tenta para cá, tenta para lá, estava com 2 amigos que não eram cristãos, de repente os missionários resolveram usar a tática do evangelismo do terror. Você já viu aquela? Evangelismo do terror. Você ameaça a pessoa para vir para Jesus. Não, se não vier para Jesus, o diabo pega. Daí a pessoa vem para Jesus, não é por amor a Jesus, vem para se livrar do capeta. Né? E elas estavam lá no meio da mata falando, alguém me disse que foi feito um trabalho no meio da mata contra vocês, e se vocês não aceitarem Jesus, a gente não tem como quebrar esse espírito que... Cara, os meninos ainda tentaram, antes de aceitar, tentaram achar um caminho para lá. O que vocês acham que eles fizeram? Aceitaram Jesus. Até qualquer um. Né? Aceitaram Jesus, a gente orou, e daí apareceu o caminho no meio da mata mesmo. Mas aquele dia eu achei que eu ia dormir lá. Né? Eu já estava preparado para dormir. E a gente fica pensando, né? Quantos aqui ficam pensando pior no meio da mata? Você já pensa que uma aranha vai dormir do seu lado? Né? Qualquer minhoca que encosta no seu pé, você já acha que é uma sucuri pronta para te enrolar. É ou não é? Você já deita na grama, faz um barulho, você já acha que tem um animal no meio da mata. Né? Você quebra galho. Aquela noite eu já esperava o pior. Né? Falava assim, a gente vai dormir no meio da mata, Jesus protege a gente, que a gente tem o pior... menos terrível possível. Né? Quando a gente saiu daquela mata, né, a gente ficou até admirado. Né? Aqueles discípulos estão no meio do mar. Né? Tempestade vem, eles não conseguem avançar, o vento é contrário, fica aquela história toda, eles já estão esperando o pior. Já estão esperando o pior. E tem um mito naquela região. Né? Eles falam que toda pessoa que vai morrer no mar, antes de morrer, vê o fantasma de alguém que já morreu. Né? Esse é um mito que tem em vários lugares. A galera fala que quem morre no mar, né, antes de morrer, vê o fantasma de alguém conhecido que já morreu. Os caras estão lá, morrendo de medo dentro do barco, achando que estão lascados, mas ninguém comenta um com o outro até o primeiro falar. É desse jeito, né? Quando já passaram por situação que você acha que está lascado, você fica quieto até alguém falar.
Quando alguém fala, eita, quem teve a ideia da gente vir falar a verdade, estamos lascados hoje, não é desse jeito. E está lá, todo mundo dentro do barco, Jesus resolve vir andando sobre as águas para encontrar com os caras. Quando eles veem Jesus andando sobre as águas, eles gritam, é um fantasma. Eu fico imaginando a confusão depois do grito. Né? Porque daí todo mundo está falando assim, vamos morrer. Está aí o mito se realizando, apareceu um fantasma para a gente está lascado. Né? Jesus fala, deixa de bobagem, rapaz, sou eu, não tem mais. Deixa de bobagem, eles cortaram, para a gente não... Né? Não está publicado na Bíblia. Mas fica lá. Daí Pedro fala, César o Senhor, manda ir ter contigo sobre as águas. Jesus fala o quê? Vem. Né? E de repente o dia de milagre pode ser restaurado. Pedro vai. Né? Aquela sensação de medo começa a se tornar algo extraordinário de novo. Né? E muitas vezes esse é o rolo da nossa vida cristã. A gente varia entre altos e baixos com muita facilidade. A gente está num momento onde Deus está fazendo um dia sensacional, um dia milagroso. Os milagres, uau, eu nunca tinha visto isso. Aquele negócio de a gente sai de lá e de repente uma tempestade pega a gente. Pode não ser uma tempestade física, mas pode ser um problema dentro de casa, pode ser um filho que saiu do culto e não para de chorar, né? Uma febrinha que vem, né? Uma dor de cabeça quando você bate em casa, uma dor de dente, né? Daí Deus te usou no culto para curar o outro, mas daí você está com dor de dente e não consegue curar a sua dor de dente. A tempestade pode ser algo simples. De repente é uma divergência que acontece entre você e seus familiares, você não sabe como começou, mas acaba mal. Né? Quantos conhecem uma história assim? Você não sabe como começou a confusão. Né? E às vezes você for falar, rapaz, mas como começou a confusão? A gente fica até com vergonha. É ou não é? Porque normalmente é coisa besta. É ou não é? A pessoa falou, a gente estava meio cansadão, não gostou de ouvir, retrucou, daí o outro estava cansado, e daí vira aquele embate, daí a gente já não quer perder, até que vem um fantasma andando sobre as águas. Né? Nesse caso, o fantasma é o gabinete pastoral, que a gente acaba baixando lá para resolver os gols. Né? Daí o pastor pergunta, o que aconteceu? Quando já passaram vergonha? Para responder essa pergunta do pastor, o que aconteceu? Você vai falar, cara, é tanta bobagem, tanta criancice. Né? Tá lá. Né? Eles não sabem como... E a nossa vida, às vezes, é assim, altos e baixos. Estava lá no dia de milagre, sendo usado como instrumento, vem para a noite de tempestade, onde eu estou achando que eu vou morrer, já estou achando que tudo foi para o breve. De repente, Jesus vem, resolve aquela noite de tempestade numa palavra. Quando fala para Pedro, vem. E Pedro liga o modus operandi milagre e sai andando do barco sobre as águas. Mas diz a Bíblia que quando ele sai do barco, ele reparou no que ele não devia. Que é o quê? A força do vento, tamanho das ondas. E a Bíblia fala que ele deixa a fé ir embora e o medo dominar o coração dele. E ele começa a afundar. Essa não é a fé que Deus te dá. A gente precisa aprender a desenvolver a fé cristã. A fé cristã é certeza, convicção. Ela não é vacilante, ela não vai e volta. Né? O que vai e volta é o nosso momento de maturidade. O que vai e volta, esses dias eu estava ouvindo alguém ministrando, e ele falou que a vida com Deus é cheia de altos e baixos. Eu falei, não, a vida com Deus não. Em Deus não há sombra de mudança. Ele não volta atrás na palavra dele, ele vela para cumprir, a palavra de Deus não muda. Nós somos sujeitos a altos e baixos. Vira para quem está do seu lado e fala assim, o rolo é você. O rolo não é a vida com Deus, o rolo não são as circunstâncias. Porque aquela tempestade que parece tão difícil, desperta medo nos discípulos. Ela é resolvida de que jeito? Vamos lá. Do mesmo jeito que você resolve confusão em casa. Você não sabe como vem, mas se você ficar quieto e não falar bobagem, ela vai. É desse jeito, né? Você não precisa nem fazer nada para resolver. Porque, na verdade, a tempestade veio porque você fez. Né? Se você ficar quieto, ela vai. Né? Como eu fiz o que não devia, se eu parar de fazer a coisa errada, a tempestade se vai.
tempestade vai embora. A Bíblia diz, quando Jesus salva Pedro do meio do mar, ele só sobe no barco. Em outros momentos, Jesus falou com as ondas, Jesus falou com o vento, deu uma amostra para os discípulos de como eles podiam agir. Na primeira tempestade, Jesus precisava mostrar do que eles eram capazes. E Jesus desafia os caras, Mateus 8. Por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não têm fé? Por que Jesus está falando isso? Porque eles podiam ter resolvido. Se eles entendessem o que Deus tinha dado para eles, tivessem renovado a maneira deles pensarem. Um monte de coisa na sua vida, um monte de crise na sua vida, você já tem o que é necessário para mudar. Um monte de desafio. Né? Quando a pessoa chega e fala, estou passando por um momento difícil. Então aprende, desgraça. Né? Aprende, supera logo. Vira para quem está do seu lado e fala assim, para com essa discurso de vítima e aprende logo. Se eu não sei o que eu posso, se eu não sei o que eu tenho na mão, é uma coisa. Num primeiro momento, Jesus fala para os caras, por que vocês são tão tímidos? E Jesus dá o exemplo, conversa. Daí Jesus volta a dormir e os caras viram um para o outro e falam, quem que é esse cara? Quem que é esse cara que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mas nós já conhecemos, mesmo que seja teoricamente, nós já conhecemos quem ele é. Conhecemos ou não conhecemos? Né? Quando já conhece quem ele é, levanta a mão e fala, eu conheço. Obrigado pelo entusiasmo, eu vou perguntar de novo, ajuda o pregador aí, gente. Né? Quando já conhecem ele? Conhece, a gente conhece mais do que aqueles caras no barco. O nosso rolo é viver debaixo disso que eu conheço. Acessar aquilo que ele já me falou, acessar aquilo que ele já me deu. Porque quando a crise vem, eu acesso aquilo que eu já sabia e não ajuda a resolver a crise. É o que Pedro faz. Jesus deu para eles. Por que vocês são tão tímidos? A segunda vez, Jesus dá a palavra. Jesus dá o necessário para ele andar sobre as águas. Vai vencer a tempestade? Não vai, mas a tempestade deixa de ter efeito sobre ele. Ele está andando sobre as águas. Para que ele precisa remar? Para que ele precisa chegar com o barco do outro lado se eu consigo andar? Vamos falar a verdade. Se Jesus falasse para você, vem, falava para os caras do barco, enquanto vocês na praia, se vira, parceiro. É ou não é? E a gente vai andar. Jesus já deu o necessário. Para que você vai olhar o que te faz afundar? Mas quando conhece alguém que faz isso? Tem palavra, sabe quem ele é, mas na hora da tempestade fala, não sei, vamos clamar. A gente ainda atravessa a nossa incredulidade e religiosidade. É ou não é? Vamos clamar, vamos buscar o Senhor, vamos ver o que ele quer para nós. Ele quer que você cresça, desgraça. Que você deixe de ser um híbrido entre a velha vida e a nova vida. Renove a sua maneira de pensar, para que você possa experimentar na totalidade a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que a gente possa viver a vida extraordinária. Ah, mas o Senhor não falou que eu sou sujeito a altos e baixos? Sou. Quando eu perceber isso, em vez de deixar isso, seus sentimentos vão variar. Eles não vão ser estáveis. E tem dia que você nem sabe o que aconteceu que me fez variar. É ou não é? Quando acorda, tem aquele dia que você fala, não sei por que eu estou assim. Nem sei. Mas o que é? Eu estou meio desanimado. Mas por quê? Não sei. É normal. Você pode não saber, tem uma parte que é a sua biologia. A gente tem uma série de funções que acontecem no nosso organismo, eles precisam de uma série de lubrificantes, que são os neurotransmissores. Se dá alteração numa coisa, a gente pira, para o bem e para o mal. Né? Eu fui pastor de um cara que faltava uma substância no organismo chamada lítio. O organismo dele não fabricava, parecia maluco. Até a família descobrir isso, internou ele em hospital de doido várias vezes. Depois, no exame, descobriram que o organismo dele não fabricava esse neurotransmissor. Ele começou a tomar o sintético, o carbolítio, ficou bom. Ficou bom. Tem a ver com os seus hormônios. Tem coisa que às vezes você fica expulsando dos familiares. Sai, demônio. Não é demônio, é hormônio. É parecido, mas não é a mesma coisa. Né? Se a gente acertar o hormônio, o demônio vai embora. Porque não tem a ver. Né? E a gente já se pegou assim, já pegou ou não pegou? Tem um dia que você fala, nem eu me aguento hoje. Quando já tiver um dia assim, né? Agora é a hora da confissão. Você fala, mas por que você está assim irritado? Não sei.
que é pior, né? Essa é a dica para os maridos. Quando sua esposa falar assim, eu quero comer algo diferente, não pergunte o que é. Não pergunte, em nome de Jesus, você vai arrumar confusão para você. Né? Compra qualquer coisa que você acha que ela gosta, né? Investe na zona de segurança. Se a esposa gosta de chocolate, já traz, já mantém o chocolate que ela gosta, entrega para ela. Se não for aquilo, pelo menos feliz ela vai ficar. Né? Se errar coisa diferente que ela quer comer, pelo menos feliz você deixa a mulher. Ah, bispo, se não for isso, hambúrguer do McDonald's. 70% de chance de acertar. Daí você vai na estatística, né? Mas tem dia que é assim. Ah, eu quero comer um negócio, mas o que é? Não sei. Não sei. Mas como assim não sei? A gente é desse jeito. São os nossos sentimentos, são as nossas emoções. Eles variam. Agora não deixa essa confusão que é você vir para o mundo espiritual. Vir para a sua vida com Deus. O dia que você estiver assim, faz como o salmista fazia. Porque estás abatido, ó minha alma, que te perturba dentro de mim, espera em Deus, se auto-ministra, pede para o Jonas gravar um pendrive cantando música que te anima, não música de sufossa, né? Porque às vezes a irmã Ludmilla, uma benção, né? Mas tinha música que parecia que era fossa gospel que ela cantava, tinha um dia. Se tentaram matar os seus sonhos. Oh, meu Deus do céu, o cara já está desanimado, vai pro chão e chora, chora, chora até secar. É desse jeito, né? Você pede para o Jonas gravar, né, o pendrive, esse aqui é da consagração, para quebrantamento, mas esse aqui é para dar uma animada quando eu estou para baixo. Né? Joga adoração. Né? Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Né? A gente sai de lá achando que... Né? A gente precisa disso. Por quê? Por causa das nossas emoções. Porque senão, isso aí, até eu me tornar maduro, vai definir a minha carreira cristã. Sendo que a palavra que podia definir, a indicação que podia definir, o justo vive da sua fé. E aquilo que eu aprendi, aquilo que Deus me ensinou, não precisa variar porque Ele não muda. Ele vela para cumprir a palavra dele. As circunstâncias não alteram o que Ele pode fazer. Né? As dificuldades que a gente elenca não mudam a possibilidade de Deus. A dificuldade é nossa, não é dele. As alterações são nesse século, nessa vida, nesse mundo, não no reino dos céus. Né? Então, toda a dificuldade que você queira levantar para justificar a sua insegurança não tem a ver com o reino dos céus. Tem a ver com esse século. E a gente aprendeu a se conformar, a gente aprendeu a justificar as coisas desse jeito. Eu preciso renovar a minha maneira de pensar. E aprender que se Deus falou, não interessa. E tem horas que Ele vai provar, porque a tua fé tem que amadurecer. A tua fé tem que crescer. E para mim, aquele dia, o que Jesus está fazendo é provar os discípulos. Tanto que Ele não precisa falar com as ondas, Ele não precisa falar com o vento, Ele não está ensinando que eles são capazes. Ele só dá a palavra, Pedro vem, afunda, ele levanta Pedro, e só quando ele pisa no barco, só de entrar no barco, a tempestade cessa. Né? Por que a tempestade cessa? Porque a cena acabou. Você já viu aquelas cenas que são filmadas com aquela tempestade grande dos estúdios de Hollywood? Quando já viram? Você olha aquela tempestade caindo. Você der alguns passos para cá, não está nem chovendo. Porque a tempestade é produzida por alguns canhões de vento. E a água que é jogada lá em cima do cara. A tempestade acontece só ali. Para mim, quando eu olho a cena do barco, eles morrendo de medo, Jesus está no monte. E a Bíblia fala que Jesus no monte. Eu não sei quando já tiveram a oportunidade de ir para Israel. Teve alguém aqui que já foi em Israel? Conhece? Ainda não, né? Então Deus dá oportunidade dos teus filhos irem para Israel, de ver essas cenas bíblicas, pegar a tempestade no meio do mar da Galileia, dá para eles. Né? Porque é um lagão.
É um lagão, é como se você tivesse o Lago do Quitandinha um pouco ampliado, é lógico. Né? Vamos pôr a Baía de Guanabara, como se você tivesse a Baía de Guanabara fechada. Né? E você vê lá a terra de Gadara, onde estava o endemoniado gadareno, do lado de cá Israel. E você atravessa aquele lago que a gente chama de Mar da Galileia, Lago de Genezaré, Mar de Tiberíades, é tudo no mesmo lugar. Então, quando a Bíblia fala que Jesus despede eles para passar, Jesus está no monte orando, do monte onde Jesus está para o lugar onde o barco está, não dá uma distância maior de 5 quilômetros. Né? Eu acho que dá menos. A gente que esteve lá não tem muita noção, não sou engenheiro que nem. Se o Gabriel for, ele já vai dar com detalhes. Né? Do monte até lá dá 5.363 metros e 22 centímetros. Ele vai saber falar, mas eu não sei. Mas para mim dá mais ou menos 5 quilômetros. E não é uma Petrópolis, que chove aqui do lado não chove. É desse jeito, né? Domingo, quem vai no culto em Itaipava, sol. Vem para cá, tem o russo. Você já sai pingando, fala, nossa, que noite. Fala, não, Itaipava o céu estava estrelado. Né? Lá não é uma Petrópolis. Né? Lá quando pega a seca, pega o país todo. Quando chove é a coisa mais rara do mundo. Né? Uma terra desértica. Jesus está no monte, a tempestade só pega lá. Por quê? Você não vê Jesus falando que orou no monte com tempestade. Por que a tempestade só pega lá e não pega onde Jesus está? É a cena que Deus montou. Aquela tempestade hollywoodiana. Tem cenas que Deus monta para tratar a sua vida. Tem cenas que Deus monta para a sua história. Ele precisa fortalecer a sua fé. Mas essas tempestades são fáceis de se resolver. Como que resolve? Lá em Hollywood eles desligam a máquina de vento. E o carro-pipa para de jogar água. Aqui, na vida que a gente vive, você desmonta a tempestade pela sua fé. Porque o justo vive da sua fé. Agora, se Deus não te ensinar o que Ele já te deu, se Deus não fortalecer isso, você vai continuar vivendo conformado a esse século. Sem experimentar os milagres. E aí vem a pergunta. Por que você ainda duvida? Depois de tanto tempo. Você tem vivido desafios da sua fé? Tem vivido tempestade? Pergunta para quem está do teu lado. E aí? Tem passado alguma tempestade? Como você tem reagido? O que tem acontecido na hora da tempestade? A gente está naquela, vamos morrer. Que Deus tem te dado palavra na hora da tempestade? Quando você tem recebido palavra de Deus? Você tem vindo nessa casa, tem ido para a internet, tem acessado. Deus tem falado contigo. Quando você tem recebido palavra de Deus? Deus tem falado, Deus tem dito, não temas, não te espantes, o Senhor é contigo. Por onde... A gente tem recebido a palavra de Deus. Pedro recebeu a palavra. Ele não afundou por falta de palavra. Ele afundou por escolha. Porque ele preferiu focar aquilo que despertava o medo dele do que a palavra de Deus. Você escolhe. Deus monta a cena, Deus estabeleceu o projeto, Deus te dá a palavra, Deus tenta te ensinar, Ele está contigo. Né? Outra coisa interessante é que Pedro afundou do lado de Jesus. Meu Deus do céu, vira para quem está do seu lado e fala assim, você pode afundar conhecendo Jesus. Você pode afundar na igreja. Você pode afundar numa vida cristã. Você pode afundar vendo um evento extraordinário. Você pode afundar vendo os milagres. Você pode afundar vendo o poder que manifesta, porque a escolha é sua. Eu posso romper, andar sobre as águas, eu posso afundar em tempo de avivamento. A escolha é sua. Pedro escolheu focar o que dava medo nele. Escolheu ou não escolheu? Você vai escolher o quê? Eu preciso descobrir. O que me faz duvidar? O que mantém apegado à velha vida? O que me mantém conformado a esse século? Mudar a minha maneira de pensar.
e avançar em direção àquilo que Deus planejou para mim. Como que eu faço isso? Não percam Bispo Humano, Porque Duvidas, parte 2, a revanche. Em algum momento a gente vem para pregar. Mas é escolha nossa. A gente está vivendo uma época extraordinária. Né? A gente está vivendo uma época sensacional, onde Deus vem sinalizando coisas de todos os lados. Você tem que escolher o que você quer viver. Mas a gente vem vivendo possibilidade de dias difíceis. Aquilo que a gente falou da fé paraguaia serve para a vida cristã. Hoje a gente vê muita coisa que parece vida cristã e não é. Só é um cover religioso, organizado, baseado nas palavras de Deus. A vida cristã é a coisa mais simples do mundo. É um pai que criou o filho ensinando a viver. Mostrando para o filho quais as potencialidades que ele tem, que ele pode desenvolver, como pode ser a vida dele. E se o filho acreditar, ele vai. É ou não é? Se o filho acreditar, ele vai. Fica o filho chorando. Nossos filhos aprenderam a andar com muita insegurança. Mas a gente falava, vem, vem. E às vezes soltava ele em pé no meio da sala. Dava 2 passos para trás, ele ficava em pé chorando. Não percebia que estava em pé. Algumas vezes o sem vergonha ainda sentava. Né? Ficava em pé chorando um pouco, sentava, a gente ia, punha de pé e chamava. A gente ia, punha de pé e chamava. Pedro, pastor de vocês, menino abençoado, vou dedar ele. Né? Ele andou num susto. A gente brincando com ele, ele vinha agarrado no sofá, já sabia andar, mas não soltava do sofá. Já sabia andar, mas não se lançava pela fé. Às vezes a gente faz a mesma coisa na vida com Deus. Eu estava brincando de cachorro com ele. Ele chegou uma hora na ponta do sofá, olhou, eu acho que o meu latido foi forte demais, ele assustou e soltou o sofá. Quando ele tomou o susto e soltou o sofá, ele viu a mãe em pé e foi andando em direção à mãe, né, para se afastar do cachorro que era o pai. Andou no susto. Tem hora que Deus tem que te assustar. Que infelizmente você não está querendo largar, que te prejudica em andar. Eu já aprendi quem é Deus, eu já aprendi o que Ele pode, eu já recebi palavras, mas ainda quero ficar apegado aos meus velhos conceitos. Quero ficar agarrado aos meus velhos conceitos. E tem hora que Deus vai ter que bagunçar isso para te forçar a andar. E se você não desistir de Deus, se você insistir em Deus, Deus vai bagunçar a sua história. E vem a tempestade que ou você anda ou você morre. Não vai ter opção. Vira para quem está do seu lado e fala assim, Deus vai fazer isso porque te ama. Porque senão, eu conheço gente que ficou a vida toda conhecendo tudo, podendo experimentar uma vida extraordinária agarrado no sofá. Porque não conseguiu ser inspirado a deixar a dúvida e avançar. Eu conheço essa casa. Conheço a maior parte de vocês. Já é hora da gente soltar o sofá. Vocês têm recebido palavra. Vocês têm visto. A era da Demonta é viver uma história extraordinária. Gabarito para isso vocês têm. Mas vocês continuam se deixando iludir pelas mesmas tempestades. Pelas mesmas dificuldades. As mesmas coisas que lá atrás me deixavam em dúvida, as mesmas coisas que lá atrás me deixavam inseguro, são as coisas que Satanás continua acessando hoje. De repente é uma preocupação com a finança, de repente é uma preocupação com o futuro, é a tentativa de resolver as minhas crises na força do braço, tentando aqui, tentando ali, já comecei aqui, quando eu achei que ia, a coisa deu errado, tentei ali, quando eu achei que ia, a coisa deu errado. E Deus vai se encarregar de fazer a coisa falhar. Se você quer viver como um filho de Deus, não dá para se conformar com esse século. A gente tem que mudar a nossa maneira de pensar. E aprender a pensar como um filho de Deus, aprender a pensar como Jesus. E aprender a acessar os tesouros do reino que a gente já recebeu, que está dentro de nós. Já tenho falado isso. Quando a Bíblia fala, João 1,12,
Todos quantos o receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Termo traduzido por poder em português, ele é capacidade para se fazer do jeito que quiser. Poder para fazer do jeito que quiser. O mesmo termo que Jesus usa em Mateus 28, 18. Quando fala toda a autoridade me foi dada. Mas por que Jesus conseguia? A gente não consegue. Porque eu fico agarrado ao sofá da velha vida. Preciso aprender a caminhar. E o que nos dá segurança de que eu consigo? Os primeiros passos. O que dá segurança para o menino não precisar mais ir até a beira do sofá agarrado? Os primeiros passos. Primeira caminhada, daí você vai testando, são 2 passos, 3 passos. Quando ele vê, ele está correndo. Né? A Adri, nossa filha, né? Andou um trecho grande, uns 20 metros, porque viu uma criança com um salgadinho lá na frente, soltou da mão do pai e foi em direção ao salgadinho. Né? Já sabia andar, só não tinha segurança. Quando viu o salgadinho, chegou perto do menino, o menino só deu um passo para o lado, ela não sabia fazer curva ainda, passou e foi reto. Né? A gente vai aprendendo outras coisas ao longo, é só deixar o Espírito ensinar. Mas o que a gente precisa para andar, a gente já tem. Agora você tem que escolher. Bispo, mas não é fácil. Porque no passado eu achei que dava. Moisés também achou que dava. Até o dia que Deus chamou. Uma coisa é o que você acha, outra coisa é o que Deus fala. E a fé é construída debaixo da clareza da voz de Deus. Ela vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. Por isso que é certeza. Porque eu estou ouvindo alguém que não mente e tem todo o poder. Por isso que dá para confiar. O que você acha? Deus é de confiança? Vamos largar o sofá e vamos avançar? Vamos viver uma vida extraordinária? Surpreendente? Quando está com isso? Feche seus olhos. Baixe a sua cabeça. Mas como, bispo? Não perca a próxima vez que eu for ministrar aqui. Amém? Feche seus olhos. Se coloque diante da presença de Deus. Deixa Deus falar contigo. Deixa Deus ministrar a sua vida. Enquanto o cântico vai estar tocando. Se coloque em oração. Mas nessa noite, se ouvindo essa palavra, talvez aquilo que a gente perguntou para você, o que Jesus perguntou para Pedro, por que você duvidou? E a grande questão não é só descobrir por que eu ainda duvido. Por que eu me sinto inseguro em minhas tempestades. A grande questão é escolher superar isso. Por que você duvida? O desafio que eu tenho para você nessa noite é: vamos superar isso.